Estão dançando sem saber o ritmo. O que acontece? Muitas bailarinas, elas me relatam que são muitos os ritmos árabes e precisa decorar todos esses ritmos árabes para conseguir dançar todos os tipos de música, tanto no improviso quanto coreografada, tá? Então, o que eu tenho como informação aqui, ó, são muitos ritmos árabes, tá? E eu preciso, vou colocar entre aspas, decorar todos para conseguir improvisar ou coreografar, tá? Então, a queixa é que são muitos ritmos árabes e eu preciso saber todos, decorar todos para eu conseguir improvisar e coreografar. A questão é que eu sempre me veio na cabeça o seguinte: eu não preciso, eu vou escrever aqui embaixo. Eu não preciso conhecer o ritmo, mas que letrinha que eu tô hoje, hein? Para dançar. Eu não preciso conhecer o ritmo para dançar. Ah, mas Pedro, então eu vou dançar tudo errado. Ah, mas então eu vou dançar de qualquer jeito. Ah, então se eu não souber qual é o ritmo, eu posso dançar conceitualmente errado. Não. Com exceção dessa última afirmação, que sim, se você não conhecer o ritmo, você corre o risco de dançar conceitualmente errado, e eu já vou explicar o porquê. Você consegue dançar de uma forma correta sem conhecer o ritmo. Quando a gente conhece o ritmo, e o que é conhecer o ritmo para as bailarinas normalmente? É saber as notas do ritmo de cor. Se a bailarina sabe as notas do ritmo de cor, ela entende que ela vai conseguir dançar aquele ritmo. Mas espera lá, quais são as formas de eu dançar um ritmo? Eu entendo que existem duas formas de se dançar o ritmo. Então eu tenho duas formas de dançar o ritmo. Eu tenho a forma que eu danço pela estrutura de tempos. E eu tenho a forma que eu danço, presta atenção, eu vou colocar assim, pelos movimentos específicos de cada ritmo, tá? Então, existe a forma que eu danço pela estrutura de tempo e existe a forma que eu danço com os movimentos específicos de cada ritmo. Mas entenda que essa segunda forma, ela vai precisar dessa primeira forma, para ela poder dançar e estar ali certinho no tempo da música. Se eu tenho só essa forma aqui, fora da estrutura de tempos da música, eu estou dançando errado do mesmo jeito, né? Não adianta a bailarina decorar os passos de uma coreografia e não saber como encaixar aquilo certinho no tempo da música. Faz sentido isso para você? Tá? Então é muito importante que a gente entenda que existem essas duas formas de dançar, pela estrutura de tempos e pelos movimentos específicos. Mas mesmo se eu danço pelos movimentos específicos, eu tenho a consciência de que eu estou utilizando a estrutura de tempos para encaixar os meus movimentos específicos. Tudo bem? Então, quando eu falo para você que saber as notas do ritmo de cor é o principal para que você dance um ritmo, eu estou te falando uma informação errada. Ó, então eu vou até riscar aqui, ó. Saber as notas do ritmo
de cor. Por isso que eu defendo que não decore as notas. As notas, elas devem ser subentendidas. Elas devem ser incorporadas naturalmente no teu conhecimento. Não você forçar a decorar aquelas notas. Porque decorar por decorar não serve para nada. Quando você decora uma nota, você não entendeu aquilo, você só decorou. Né? Então, quando eu sei que o ritmo é dum, tacatá, eu só decorei aquilo. Eu não entendi aquilo. E eu mostrei para você que as duas formas de dançar, e essas são as minhas formas que eu vejo, tá? Você pode entender a dança de uma outra forma e tá tudo bem, mas eu dividi nessas duas formas principais ou macro formas, tá? Nenhuma das duas você utiliza das notas do ritmo. Então, quando eu pego essas duas formas de dançar, eu não utilizo das notas do ritmo para encaixar os meus movimentos, tá? Eu vou utilizar as notas do ritmo aqui para entender qual é o ritmo e assim encaixar o meu determinado movimento, tá? Então eu vou ouvir tais notas e eu vou entender quais são os movimentos. Mas vamos pensar aqui uma coisa muito lógica, tá? Eu quero fazer vocês raciocinarem junto comigo, tá? A aula de hoje é uma aula mais curta, tá bom? Porque eu quero implantar uma sementinha na cabeça de vocês para que vocês pensem muito sobre isso, tá? Então, assim, ó, vamos pensar aqui comigo. Eu vou escrever aqui embaixo. Vou escrever até pode ser em vermelho. Ó, o que tem em comum. Que letrinha que eu tô hoje, hein, gente? Desculpa aí. O que tem em comum entre todos os ritmos? O que tem em comum entre todos os ritmos? Então, vamos parar para ver. Eu não quero explicar nem o ritmo específico aqui, mas eu quero chamar a tua atenção sobre isso. O que tem em comum entre todos os ritmos? Tem notas? Tem. Mas essas notas, elas são as mesmas entre todos os ritmos? Não. Tem... deixa eu ver outra. Tem silêncios? Tem. Esses silêncios são os mesmos entre todos os ritmos? Não. Tem velocidade? Tem. Essa velocidade, ela é a mesma entre todos os ritmos? Não. Tem, deixa eu ver aqui, tem estrutura de tempos? Tem. Esta estrutura é a mesma entre todos os ritmos? Não. Mas, vamos pensar aqui. Mas você não concorda que... Olha só, você não concorda comigo que estrutura é uma teoria só para você entender. Então, se você entende a estrutura do ritmo A, você entende que é igual a do ritmo B. Ou, né, aqui eu estou falando da estrutura. Aqui eu estou falando da teoria. Então você entende que a teoria para você entender a estrutura do ritmo A é a mesma teoria para você entender a estrutura do ritmo B. Concorda? Então, vê só que lógico isso. Não é muito mais fácil eu entender a estrutura do ritmo do que eu decorar
as notas? Não é muito mais fácil? Porque se eu entendo a estrutura do ritmo, eu vou entender essa estrutura para um ritmo A, para o ritmo B, para o ritmo C, para o ritmo D. Agora, se eu decoro essas notas, eu só vou decorar essas notas do ritmo A. Eu só vou decorar essas notas do ritmo B. Eu só vou decorar essas notas do ritmo C. E cada vez que eu for decorar as notas do ritmo, eu vou precisar decorar a mesma coisa. Ter o mesmo trabalho para decorar aquelas notas. Faz sentido isso para você? Então, quando eu te falo que você entendendo, essa luz vai ficar toda rabiscada, a estrutura do ritmo, ou você entendendo a teoria da estrutura do ritmo, você vai ter um trabalho. É porque quando aparecer o ritmo A, você já vai saber. Quando aparecer o ritmo B, você vai saber. Quando aparecer o ritmo C, você vai saber. Quando aparecer o ritmo D, você vai saber. Então, olha só como é muito mais importante para a bailarina de dança do ventre se preocupar em entender a estrutura do ritmo. Focar seu trabalho em entender a estrutura do ritmo, do que decorar as notas. Também temos o ponto que eu não utilizo as notas do ritmo para dançar. Eu utilizo os movimentos específicos a partir do momento que eu entendo qual é aquele ritmo. E eu só vou entender qual é aquele ritmo se eu souber qual que é a estrutura de tempos daquele ritmo, tá? Então, a estrutura de tempos, ela é extremamente importante. Então, quando eu não sei qual é o ritmo, se eu tenho um conhecimento prévio, eu vou identificar qual é a estrutura de ritmos. A estrutura de tempos, desculpa. E eu vou dançar em cima dessa estrutura de tempos. Então, um ritmo quaternário. Eu vou começar a encaixar os meus passos, os meus movimentos, em um ritmo de 4 tempos. Tá? A partir do momento que você estuda, começa a interiorizar as notas do ritmo, deixar aquilo mais orgânico, começa a entender como cada ritmo soa diferente, você vai começar a transicionar e entender como a sua dança ela se encaixa através dos movimentos específicos. Então, eu entendi que aquilo é um quaternário. Comecei a encaixar o meu corpo num ritmo quaternário. Mas agora eu já entendi que aquele lá é um ballad. Então, eu vou jogar movimentos de ballad, por exemplo. Tá? Então, aí eu vou jogar movimentos de ballad, que vai estar encaixado na estrutura de tempos, mas, aí presta atenção, mas vai ser mais assertivo, eu acho que se escreve assim, mais assertivo ainda. Quando eu sei quais são os movimentos específicos, eu tenho 100% de acerto. Quando eu sei qual que é somente a estrutura que eu estou dançando, eu costumo dizer que eu tenho 50% de acerto. Mas você concorda que se você não sabe qual é o ritmo, se você nunca ouviu aquilo na vida, você precisa dançar pela estrutura de tempos. Só, correto? Então você vai acertar 50% no mínimo. Tá? Então, é melhor eu acertar 50% no mínimo do que não acertar nada e não entender nem a estrutura de tempos. Correto? Todo mundo comigo até aí? Tá? Então é melhor eu entender, eu sempre acertar 50%. E quando você vai acertar só 50%, né? Porque existe uma questão aí que é muito importante a gente frisar. Se eu não sei qual que é o ritmo, eu posso cair no nosso famoso ritmo folk, né? Ou ritmo folclórico. O ritmo folclórico, ele tem uma história. Ele tem um conceito. Ele tem um povo por trás. Ele tem eu vou colocar entre aspas, porque eu não gosto muito de colocar. Ele tem uma regra do que você pode e do que você não pode fazer. Né? Então, quando eu falo que o ritmo folclórico, ele
tem isso: história, conceito, povo e regra. Quando eu não sei qual ritmo que é, eu danço pelos 50% ali, né? Para acertar no mínimo 50% de acerto. Eu posso cair no erro de. Eu posso cair no erro de ir contra isso daqui, né? Essa história, esse conceito, esse povo e essa regra. Aí, esses 50% talvez não aconteça. Mas, normalmente, os ritmos folclóricos, eles são muito característicos. Então, quando você tem um certo tipo de estudo, você entende que aquilo lá é um ritmo folclórico, tá? Pela musicalidade que aquele ritmo te traz. E eles são, como eu posso dizer, vou falar difíceis, mas eles acontecem em raros momentos em músicas que não são folclóricas, tá? Em músicas não folclóricas. Então, por exemplo, eu tô dançando lá uma rotina oriental. Tô sabendo qual é a estrutura, tô sabendo qual que é o ritmo. Pá, entrou um ritmo. Aquele ritmo é um folclórico. Tá, um ritmo folclórico. Você sabe que é um ritmo folclórico, mas você não tem a mínima ideia de qual ritmo que é. Você pode, enquanto bailarina, utilizar dos 50% de acerto, tá? E encaixar os movimentos. Eu falo 50% é uma expressão, tá? Não faz, se você parar para pensar muito, talvez não faça muito sentido. 50%, 100%. Talvez seja 100% ou nada. Mas assim, você pode utilizar da estrutura para acertar o ritmo. Encaixar passos que você conhece e ir colocando naquela estrutura. Sim, você pode. Por quê? Mas na minha opinião, quando é uma rotina oriental, por exemplo, aquela parte que entrou no ritmo folclórico, ele quer remeter ao folclore. Mas não é um folclore. Ele quer remeter ao folclore. Então, se você tiver o conhecimento e colocar passos que remete àquele folclore, excelente. Show de bola. Acertou 1000%. Agora, se você não conhece e você dançar musicalmente correto, excelente também. Porque você está dançando uma música rotina oriental, né? Uma música clássica. Você não está dançando uma música folclórica. É diferente eu, por exemplo, pegar uma música do Golfo, um release do Golfo. Pegar e colocar passos de dança do ventre. Não, porque a música por si só, ela já é inteira folclórica. Ela já é folclórica. Eu não coloquei uma partezinha ali para remeter ao folclore. Então, eu preciso entender que dançar a estrutura, ela é importante. Entender a estrutura é extremamente importante para a bailarina de dança do ventre. Mas, se eu acostumo a só dançar a estrutura, olha só que importante isso. Eu posso me deparar com um ritmo folk e acabar errando o conceito daquele ritmo, tá? Mas, mesmo que você estiver dançando um ritmo folclórico, você vai estar... deixa eu colocar aqui embaixo. Mesmo que você estiver dançando um ritmo folclórico, você vai estar musicalmente correto. Então, busque, bailarina que está me assistindo, busque dançar musicalmente correto num primeiro momento. Deixa eu até voltar aqui e tirar um pouquinho minha lousa, porque eu quero te chamar a atenção sobre isso. Bailarina, busque dançar musicalmente correto num primeiro momento. Ou seja, busque entender muito bem qual que é a estrutura do ritmo e encaixe os movimentos que você conhece num primeiro momento. Porque quando você faz isso, você já está acertando uma parte da sua interpretação, né? Você já está 50% certa, digamos assim. Quando você se preocupa em encaixar um passo, um movimento específico daquele ritmo, né? E você não tem a mínima ideia de qual ritmo que é, você com certeza, ou 90% de certeza, que você vai errar.
Porque você está chutando um passo, um movimento. Então, quando você não tem certeza de qual ritmo que é, você não vai ter certeza de qual movimento específico você precisa colocar naquele ritmo. E se você não tem certeza disso, a chance de você errar é muito grande. Então, só coloque um movimento específico, só dance com movimentos específicos do ritmo quando você tiver 100% de certeza que você vai estar correta. Do contrário, procure acertar os 50%, ou seja, procure dançar musicalmente correta, tá? Dançando, encaixando os movimentos que você conhece na estrutura do ritmo, na estrutura de tempos do ritmo.